Graça e paz, meus amados irmãos, dia 20 de dezembro, domingo, mais uma manhã, e o Mestre mais uma vez nos chama e nos convida para que nós venhamos cear, venhamos nos alimentar dele mesmo, que ele é nossa verdadeira comida, nossa verdadeira bebida. Nós venhamos nos alimentar do Senhor nessa manhã, partir o pão, né, com todos os santos na cidade, que o Senhor ele é o nosso sustento, ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio, ele é o nosso escudo e o nosso broquel, nosso socorro presente na hora da angústia, né? E mais uma vez nessa manhã estamos aqui reunidos para estar compartilhando de Cristo uns com os outros, nos alimentando dele mesmo, né? E compartilhando mais uma porção, né, do nosso Senhor a cada um santo. Hoje é dia 20, né, de dezembro, ainda estamos em parte em quarentena. Alguns irmãos já têm reunido presencialmente e os irmãos que têm reunido em casa com suas famílias têm sido estimulado, né, encorajado de estar partindo pão com a sua família, nas suas casas. Eu queria meditar com os irmãos nessa manhã, né, com relação à autoridade do Espírito, que todos nós somos provados dia a dia, todo instante, com a autoridade de Deus. Não só a gente pensa que a autoridade de Deus ela é exercida somente na igreja, né? Somente na igreja pelos nossos serviços, nosso ministério, mas a autoridade de Deus ela é delegada, a gente vai ver que ela foi delegada, ela existe em todo o universo, a autoridade do Espírito, né? O Espírito que coloca a ordem em todas as coisas no universo, e essa autoridade do Espírito ela é delegada onde tem algo ordenado, para que não haja desordem, né? E o Senhor ele colocou ali, estabeleceu governadores, presidentes, prefeitos, né? Conforme a vontade dele mesmo, ainda que essas pessoas sejam ímpias, mas estão ali para colocar ordem nas coisas. E quando a gente vai de encontro a essas ordenanças, né, essas autoridades, na verdade, nós estamos indo contra a autoridade do próprio Senhor, né? Então, eu queria estar lendo alguns textos, né, com os irmãos, para a gente estar entendendo um pouco melhor isso. Queria começar em João, no Evangelho de João 18, e depois a gente vai avançar um pouco para o 19, 18, 28, né? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. A gente vê aqui que levaram Jesus. Antes Jesus ele ia para o monte, ele ia para Galiléia, ele ia para lá, ele ia para cá, mas agora ele está sendo conduzido, ele não pode mais andar livremente. Se a gente olhar um pouquinho mais acima no texto, né, João 18 ainda, versículo 24, então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Esse manietado aqui, né, em algumas versões a gente vai ver que ele estava amarrado, né? Então Jesus ele foi amarrado e agora ele era conduzido. Ele já tinha sido preso, né? E agora ele foi levado da casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, para o pretório. Era cedo de manhã, né? Jesus ele já tinha sido preso à noite. Já tinha ido os guardas do templo, que eram guardas específicos que ficavam ali no templo mesmo, eram guardas que eram tipo a segurança do sumo sacerdote, dos sacerdotes, eles faziam serviço, prestavam serviço no templo mesmo. E esses guardas levaram ele de manhã cedo, manietado, amarraram ao pretório à presença de Pilatos para ser julgado, né? É interessante, né, que essa passagem a gente vê que, assim, para a gente entender isso, que ele tem um texto, João, aqui no Evangelho de João mesmo, 21, queria estar vendo com os irmãos, João 21, 18, Evangelho de João 21, 18.
em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Né? Era como Jesus, ele ia para onde que ele queria antes de ser preso. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. A gente sabe que esse texto aqui é uma alegoria, né, do amadurecimento, né, do Filho de Deus. Então Pedro, quando ele era mais moço, ele andava segundo a sua própria vontade, segundo a sua carne, segundo o seu entendimento, segundo o seu desejo do seu coração, né? Ele fazia o que ele bem entendia, fazia a sua própria vontade. Mas depois que tu fores velho, ou seja, essa é uma característica, né, do Filho de Deus amadurecido, né? Um Filho de Deus maduro, ele aprende a andar no Espírito. Ele agora não faz mais a sua própria vontade, ele não anda mais nos seus desejos, no seu entendimento natural. Agora ele aprendeu já a ouvir a voz do Espírito, ele já tem discernimento da autoridade do Espírito, né? Ele já tem discernimento de distinguir a voz do Senhor, ele ouve a voz do Senhor e segue o Senhor. Né? Tu vê aqui, ó, depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Né? Essa uma característica do Filho de Deus amadurecido. Ele não anda mais na sua própria vontade, do seu desejo, do seu coração, da sua carne. Né? Isso é uma característica de um filho moço, né? De uma pessoa jovem em Cristo. Né? Falando assim, não é jovem de idade, mas de maturidade cristã. E um filho de Deus velho, né? Quando fores velhos, outro te cingirá. O Espírito vai te guiar. Ele vai te levar para lugares que você não vai querer ir muitas das vezes, que não é a tua vontade, mas é a vontade de Deus. E você agora, dando ouvido ao Espírito, andando no Espírito, você vai dar prioridade em fazer a vontade de Deus, né? E era o que Jesus, né, estava passando lá naquele momento. Né? Ele já estava sendo preso e ele estava sendo conduzido para ser julgado por Pilatos e para ser crucificado. E ele fala para Pedro aqui da mesma forma que isso aqui ele estava dizendo para Pedro, né? Ó, disse 19, disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. É da mesma forma que o Senhor estava sendo conduzido pelo Espírito para glorificar a Deus, para consumar a sua obra na economia divina ali na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, dar a sua vida. Pedro também seria conduzido e condenado à morte também. Isso aqui que o Senhor está falando com ele aqui, né? Então, nós somos conduzidos pelo Espírito, né? Temos que aprender isso, a dar ouvido ao Espírito Santo, a autoridade do Espírito, que essa é aí que nós temos a verdadeira autoridade, né, no nosso ministério, nos nossos dons, né, no nosso serviço. É quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito, fazendo a vontade do Senhor, não a nossa própria vontade que nós achamos que devemos fazer segundo o nosso entendimento natural. Né? Queria ler um texto também com os irmãos em Lucas, Evangelho de Lucas 4. Evangelho de Lucas 4, capítulo 4, a gente vai ler o versículo 1, o versículo 14 e o versículo 18. Então a gente vai ver aqui no versículo Lucas 4, capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então a gente vê aqui, né, Jesus está falando que depois que Jesus foi batizado, que ele começa o seu ministério, né, terreno aqui nessa terra, que é a sua obra, ele começa a consumar a sua obra na terra, né? Então a gente vê que fala aqui no versículo 1 que Jesus, cheio
do Espírito Santo. Voltou do Jordão, onde ele tinha sido batizado, e guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então Jesus, ele era cheio do Espírito e era guiado pelo Espírito. Não somente cheio do Espírito, mas guiado pelo Espírito também. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunviança. Só essa parte aí. Então, depois que Jesus foi provado lá no deserto, Jesus ele vem no poder do Espírito Santo. Então Jesus ele era cheio do Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo e ele se movia no poder do Espírito Santo. Então Jesus ele era conduzido em tudo que ele fazia pelo Espírito Santo. 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Só até aí. Então a gente vê aqui que se Jesus, ele andava no Espírito, se movia no Espírito, no poder do Espírito, e tinha o Espírito cheio de dentro para fora, e ele tinha o Espírito também sobre ele para o ministério, para exercer seu ministério, ainda mais cada um de nós. Temos que depender totalmente do poder do Espírito, da autoridade do Espírito, e é um caminho de aprendizado. Muitas das vezes a gente vai errar, a gente vai andar na nossa própria vontade, mas é uma experiência, a gente vai experimentando do Espírito, e o Espírito, e o Senhor ele vai nos dando graça, cada vez mais graça, pelas Escrituras, nós conhecemos a vontade do Senhor e somos guiados pelo Espírito Santo. Muitas das vezes a gente erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, pela Escritura, nós somos levados ao poder de Deus. Versículo 14, Jesus no poder do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus atuando em nós, operando em nós. É nós cheios do Espírito Santo, sendo guiados pelo Espírito, ouvindo o que o Espírito diz às igrejas, tendo discernimento na autoridade do Espírito, na vontade do Senhor e caminhando segundo a sua própria vontade. Então, aqui voltando para João, o Evangelho de João, Jesus ele estava manietado, amarrado, mas estava sendo guiado pelo Espírito. Existia uma autoridade do Espírito ali guiando ele. Era cedo de manhã, eles entraram no petróleo para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Quer dizer, eles não entraram para se contaminar, para poder comer a Páscoa e não comiam a verdadeira Páscoa, que era o próprio Senhor Jesus. Não aceitavam ele, não reconheciam ele como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, como Rei. Eles não ouviam a voz, não tinham discernimento do Espírito. A gente vê a diferença, como eu estou falando. A autoridade do Espírito ela tem que ser reconhecida. E o Senhor ele vai falar aqui mais na frente, que as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas por que esses anciãos aqueles não ouviam a voz do Senhor? Porque não eram ovelhas. Não adiantava, eles não reconheciam o Senhor Jesus como Filho de Deus, como Rei, ainda acusavam ele de calúnia, de mentira. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Então a gente vê aqui
que Pilatos fala para eles tomarem Jesus, julgar conforme as leis deles, dos judeus, né? E executar a sentença em Jesus. Mas aí respondeu os judeus, né? Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Então Pilatos ali já descobre que eles queriam matar Jesus. A vontade deles era essa. E eles, naquele período ali, o Império Romano, né, tinha proibido os judeus de exercerem a pena de morte. Eles estavam proibidos. Por isso que eles não julgaram o Senhor Jesus. Eles levaram para Pilatos quando eles queriam matar o Senhor Jesus. Eles não julgaram, porque se ele fosse, provavelmente ele seria condenado. Mas eles estavam proibidos de exercer a pena de morte, né? E isso aconteceu, essa proibição, para se cumprir a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Que Jesus já tinha predito que ele morreria de cruz, né? Seria crucificado. E os judeus, naquela época, quando eles condenavam alguém à pena de morte, a pena de morte dos judeus era por apedrejamento. Eles não tinham crucificação, né? Então, se Jesus fosse julgado pelos judeus e condenado, provavelmente ele seria apedrejado. Mas Jesus já tinha falado que ele morreria crucificado, né? Então, isso aconteceu para se cumprir o que Jesus tinha dito. Eles foram proibidos, né, de exercer a pena de morte, levaram Jesus para Pilatos para que ele fosse crucificado, fosse condenado, e a condenação pelo Império Romano, a morte, era por crucificação, né? Então Jesus ele já tinha predito isso, que ele morreria por forma de cruz, né? Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Então a gente vê aqui que Pilatos pergunta, né? És tu rei dos judeus? Então Jesus pergunta para ele: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Né? Então Jesus, ainda que ele estava preocupado com a salvação de Pilatos, ainda que ele sabia que ele não era ovelha, que ele não iria ouvir a voz, mas ele veio para todos, né? Tu vê que ele dá oportunidade a todos. Vim para os que eram meus, mas nem todos me receberam. Mas todos que me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele deu o seu Filho para todos, mas nem todos aceitam, nem todos querem, né? Nem todos são ovelhas, nem todos ouvem a voz do Espírito, a autoridade do Espírito. Aqueles que são filhos e que são ovelhas, que ouvem a voz e seguem a ele. Então, se Pilatos aqui respondesse que era dele mesmo que estava vindo aquela pergunta, se ele era o rei dos judeus, que provavelmente seria salvo. Mas aí ele replica, né? Jesus pergunta: Vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? Ele já se põe fora do negócio, né? A tua própria gente e os principais sacerdotes é quem te entregam a mim. Que fizeste? Né? A gente vê aqui que a primeira afronta, né, a autoridade do Espírito, a autoridade aqui, o que está sendo julgado aqui é a pessoa de Cristo, quem ele é, né? És tu o rei dos judeus? Né? Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro fala, né, abertamente: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu que te revelou. Né? Vem pela revelação divina, né? Pelo poder do Espírito, pela vontade de Deus. Mas aqui o que está sendo afrontado aqui é a pessoa do Senhor Jesus, né? Ele está sendo julgado, a pessoa de Cristo, quem ele é. És tu o rei dos judeus? Vem de ti mesmo isso? Por um acaso eu sou judeu? Eu faço parte disso aí? Não, não sou. Ele mesmo se coloca fora,
porque não tem discernimento espiritual, não ouve a voz de Deus, né? Não tem discernimento da autoridade do Espírito. Então aquele nega quem é o Senhor Jesus. A tua própria gente, né? Você colocou fora, a tua própria gente. Eu sou outra, faço parte de outro povo. E se coloca bem distinto. E os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Replicou-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, mas que não sou desse, mais para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Né? Então, o reino do Senhor, que ele deixa bem claro que o reino dele não é um reino conforme o reino do mundo, não é um reino conforme o Império Romano. Né? No reino do mundo, ele é totalmente distinto do reino de Deus. A autoridade do mundo é exercida por imposição, né? A força, como eles pegaram Jesus, amarraram ele, ele foi manietado, né? Mas no reino de Deus não é assim. Ela é baseada, né, no testemunho da verdade, né? Então, como é que é exercida a autoridade no reino de Deus? Deus fala a verdade, né, que Deus não fala, não mente. Deus fala, e o que Deus fala é a verdade. E aquele que é da verdade ouve a minha voz. Simples assim. Né? Então o reino de Jesus não é desse mundo. Né? Não é como com os princípios desse mundo, por imposição, por força, por ganância. Não, mas é por amor. Né? Totalmente distinto, né? Então é assim que é exercida a autoridade de Deus na igreja, né? As ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, né? Então você reconhece a voz do Espírito, você reconhece a voz do Mestre, segue ele, você faz a vontade dele porque você reconhece que é o Senhor. Distinto, né, do sumo sacerdote, distinto de Pilatos, que não ouvem a voz, não tem esse discernimento, não tem o Espírito. Né? Aqueles que são de Deus têm o Espírito Santo. Se você é um filho de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você. Eis que vos enviarei o Consolador, ele vos guiará a toda a verdade. Né? Então nós temos o Espírito, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Por isso que lá em Apocalipse fala constantemente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Né? João 10, aqui no Evangelho de João ainda, 10, eu vou ler aqui do 11, João 10, do 11 até o 18, depois eu vou ler o 27. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Né? Ele é o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. As ovelhas ouvem a voz do Senhor. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Né? A gente vê que interessante, né? Que tremendo. Ele estava ali, né, sendo julgado para ser crucificado, mas ele estava falando aqui, né? Ele fala aqui, né, antes dele ser preso, né? Porque eu dou a minha vida para a reassumir, dou para reassumir. Está falando da sua morte, da vida, para reassumir, ressurreição. Ninguém a tira de mim, quer dizer, ninguém tem autoridade para tirar de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então eles pensam ali que eles estão julgando Jesus, mas quem está sendo julgado é o próprio Pilatos. Né? É um governo de Deus, o governo do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo ali guiando o Senhor para ser crucificado, porque ele está dando a sua vida para depois reavê-la. Né? Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Né? É a autoridade dada pelo Pai, que ele fala, este mandato eu recebi de meu Pai, e executada pelo Espírito que estava guiando ele ali, né? Mas os homens, olhando naturalmente, você pensa que ele está sendo conduzido pelo governo, por um governo humano, né? Que é o governo de Pilatos. Mas, na verdade, tudo aquilo dali tinha sido autorizado pelo Espírito, tinha autorização para acontecer do Espírito, né? Vamos voltar aqui para o texto de João. Eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então essa verdade, né, aqui já é uma afronta, né? Primeiro aqui Jesus ele é julgado quem ele é, né? És tu o rei dos judeus? Então agora ele é julgado quem ele é, analisado, ele como eu posso dizer, como fala o texto, né? Como ovelha muda, ele foi entregado para o matadouro, né? Então o cordeiro do sacrifício ele era examinado. A palavra que eu queria chegar a essa. Ele está sendo totalmente examinado. O cordeiro, quando era levado, ele não podia ter defeito nenhum. Então aquele estava sendo examinado, totalmente examinado em todos os aspectos. Então aqui a primeira afronta aqui é contra a pessoa de Cristo, né? O testemunho da pessoa de Cristo. E agora aqui vai ser afrontado a obra dele, né? Que ele fala que aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu para isso nasci e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Mas só que ele não fica para ouvir a resposta de Jesus. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. Olha como ele estava sendo analisado, examinado, né? Em todos os aspectos. Agora que é uma afronta ao testemunho da obra do Senhor, da sua economia, né? Que ele fala que vem dar testemunho da verdade. Agora essa verdade, o testemunho dessa verdade é analisado, né? E é julgado, e Pilatos fala, eu não acho nele crime algum. Interessante que essa frase, né? Pilatos ele fala essa três vezes, né? Ele fala agora, que a gente acabou de ler, eu não acho nele crime algum. Depois a gente vai ver aqui no 4, capítulo 4, no finalzinho, né? Do capítulo 4.
Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. 19:4. João 19:4. É a segunda vez que ele fala isso. Ele fala no 18:38, depois no 19:4, no finalzinho, eu não acho nele crime algum. Aí depois no 19:6, no finalzinho também, porque eu não acho nele crime algum. Quer dizer, ele estava sendo totalmente examinado, né? E ele, como uma ovelha sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, né? Pilatos não via crime algum. Interessante que aqui, né, a gente vai agora para 19:7. 19:7. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Né? Tem outro evangelho que diz que a esposa dele, acho que se eu não me engano era Cláudia o nome dela, ela diz que em sonho não faça nenhum, né? não se envolva na morte desse justo, porque eu tive um sonho e que muito me afligia a teu respeito com esse sonho. Ela já tinha tido um sonho, a esposa de Pilatos, e adverte ele. E quando ele ouve os judeus falando, porque ele falava que era o filho de Deus, ele fica mais atemorizado. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no petróleo, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Interessante que em outro evangelho também, Jesus ele fica calado, né? Jesus não dá resposta. Se eu não me engano é Mateus e Marcos. Esse mesmo texto aqui é escrito por Mateus e por Marcos. Ele diz que quando Jesus não fala nada, o silêncio de Jesus ali, diz que Pilatos ele fica maravilhado, porque ele não se defendia. Ele não falava nada que para se defender, de conformidade assim para se ajudar a nada. Pilatos via ali a compaixão dele por todos ali, por ele mesmo. Pilatos percebia isso e diz que Pilatos estava maravilhado com ele. Eu queria ler um texto de 1 Pedro 2:23. 1 Pedro 2:23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando